Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Tudo certinho? Tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui. Olha, se vazar um barulho aí por trás aí da gravação, é que está chovendo muito forte aqui, tá? Eu coloquei um jeito aqui que não vazasse o som, porque eu consigo controlar quando eu não falo. Quando eu estou falando não dá para ver, porque aí o potenciômetro ele cobre aí, tá bom? Então, se vazar alguma coisa por trás do meu áudio aqui, da minha fala, eu peço desculpa a vocês, tá? Bom, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós vamos então fazer um vídeo, dar continuidade aí dos vídeos sobre Ellen White, tá certo? Só queria dizer uma coisa antes. Não esqueça de ver se você está inscrito no canal, se o sino está acionado para toda tipo de divulgação que eu faço, tá certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar a gente. Não esqueça do like, comentar, compartilhar, tá certo? Por quê? Porque a plataforma vai ver vocês compartilhando, comentando, dando like, vai falar, poxa vida, esse vídeo aqui parece bom. E começa a oferecer para as pessoas, tá certo? Outra coisa, os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Você pode e deve continuar acreditando naquilo que você quiser. Meu canal aqui é democrático. Eu não estou querendo com isso que você mude a tua fé, não. Eu só quero que você pense, raciocine, veja se é do jeito que realmente se mostram nas suas denominações e em particular no Adventismo. Tá certo? Muito bem. Também queria dizer o seguinte: os adventistas normalmente eles dão uma sumida, né? E aí eles aparecem. Eu estou dizendo aqueles adventistas que me ofendem, né? Aqueles que me xingam e tudo mais. Olha, eu quero dizer para vocês que não adianta me xingar. Não adianta vocês falarem o que vocês estão falando, que eu sou um herege. Teve gente, eu até já bloqueei esse camarada aí. Teve gente que disse o seguinte, que era melhor a minha mãe ter me abortado. Eu estou falando de adventista. Era melhor a minha mãe ter me abortado do que eu ter nascido pelas coisas que eu falo de Ellen White, né? Mas não tem problema. Democraticamente eu deixo as pessoas falar, mas quando chega nesse nível, eu bloqueio a pessoa a comentar no canal. Não de assistir. Assistir pode continuar, não há problema nenhum. Mas de comentar esse tipo de coisa não dá, não. Agora, se você percebeu que você está bloqueado por mim, mas vai mudar um pouco sua conduta, não aceitando o que eu falo, mas diminuindo o seu vocabulário em relação a algumas coisas que vocês estão falando, é só entrar em contato comigo que eu reabilito vocês aqui no canal, tá bom? Bom, vamos lá. O que eu vou tentar trazer aqui é um assunto sobre o sábado, claro, né? Mas eu vou deixar aqui, eu vou dar a ênfase em duas coisas. Primeiro, Ellen White, ela absolutamente sabia que o sábado não era para ser guardado. Não tem respaldo isso, nem nos evangelhos e nem nas cartas. Nós vamos ler aqui o que Ellen White escreveu. Tá certo? A ênfase vai ser nisso. E a outra ênfase vai ser no sentido de mostrar na Bíblia, tanto nos evangelhos e quanto nas cartas, não há a mínima, nem nas entrelinhas, orientação para aquele que é um seguidor de Cristo tenha que guardar o sábado. E com isso, a gente percebe o quê? O apagão geral do sábado lá no Novo Testamento. Deus deu os 10 mandamentos para o povo de Israel. O quarto mandamento determinava que os israelitas descansassem no sétimo dia, você sabe disso. As pessoas deviam trabalhar 6 dias e descansar um. Esses mandamentos, inclusive o do sábado, foram dados lá no Velho Testamento.
Mas, no Novo Testamento e nos Evangelhos que nós vemos que existe um apagão geral aí em relação ao sábado. Esse apagão geral fica óbvio em dois detalhes. O mandamento de guardar o sábado não aparece nenhuma só vez no Novo Testamento. A quebra do sábado não aparece nenhuma só vez nas inúmeras listas de pecados encontrados lá no Novo Testamento. Geralmente, as pessoas não reparam neste segundo detalhe, mas ele é tão importante ou talvez até mais importante que o primeiro. O sábado no Velho Testamento. No Velho Testamento, vemos as duas faces da mesma moeda. Ordenava-se a guarda do sábado e condenava-se a quebra do sábado. A ordem para guardar é clara. Está lá em Êxodo capítulo 20, dos versos de 8 a 11 e em Deuteronômio capítulo 5, dos versos 12 a 15. Vamos ler? Vamos ver lá o que diz. Vamos lá. E diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Dentro das suas portas, você já aprendeu aqui no meu canal, que significa o quê? Dentro de Israel, não é isso? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está onde? Dentro das tuas portas. Ou seja, nem aquele turista, né, que veio de outro país e agora passou a morar em Israel. Certo? Para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. A condenação é igualmente clara. Primeiro nós vimos ali que é clara e a observância tem que ser feita. Quem? Nós sabemos que são os da nação de Israel, tá certo? E a condenação é tão clara quanto a ordem de observar. Isso está lá em Êxodo capítulo 31, verso 15. Vamos ler lá, vamos ver o que diz. Diz assim: 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Mas no Novo Testamento não encontramos nenhuma ordem para guardar o sábado, como também não encontramos nenhuma condenação para sua quebra. Você está entendendo? Lá não tem, olha, guarde o sábado. Lá não tem, se você quebrar o sábado vai te acontecer isso. O apagão do sábado nos mandamentos. Nenhum versículo do Novo Testamento ensina que devemos guardar o sábado. Até mesmo Ellen White admitiu isso. Você não sabia disso? Sim, a tua profetisa admitiu exatamente isso, que no Novo Testamento não tem como guardar o sábado. Vamos ler? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha lá, vamos ver o que está escrito. O Novo Testamento
não torna a decretar a lei do sábado. Percebe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Com essas poucas palavras, Ellen White simplesmente confirma o apagão do sábado no Novo Testamento. O apagão do sábado nas listas de pecados. Os leitores mais atentos da Bíblia já devem ter notado que o Velho Testamento censura duramente a quebra do sábado e que parece que Ellen White não percebeu um outro detalhe importante. Nenhuma das listas de pecados encontradas nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento condena a quebra do sábado. E olhe que são pelo menos 24 dessas listas. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, os evangelhos e as cartas do Novo Testamento não determina a guarda do sábado, nem muito menos condena quem não guarda esse dia. Em outras palavras, o apagão do sábado nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento é ainda maior e total. Observe algumas das inúmeras listas de pecados. Marcos capítulo 7, versos 21 e 22. Vamos dar uma lida? Diz assim. Vamos lá. Diz assim. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Foi o próprio Senhor Jesus que apresentou esta lista com 13 pecados. Repare, meu irmão, minha irmã, que Jesus não menciona a quebra do sábado. Vejamos também Romanos capítulo 1, versos de 29 a 31. Vamos ver o que está escrito lá. E diz assim: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Esta é a mais longa das listas. São 20 pecados no total ali, e nenhuma delas é a quebra do sábado. Outra lista está lá em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Vamos ler? Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das cercas, as quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é a lista de obras da carne, com 15 pecados. Essa é talvez a mais conhecida das listas de pecados, mas a quebra do sábado não está nessa lista. Outra lista está em 1 Timóteo capítulo 1, verso 9 e 10. Vamos lá, vamos dar uma olhada lá. E diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina.
Aqui temos 11 pecados relacionados, mas, de novo, a quebra do sábado não é mencionada. Mais uma listinha ali. Vamos lá? Em 2 Timóteo capítulo 3, dos versos de 1 a 4. Vamos lá. Diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa é uma lista longa, são 18 pecados. Aliás, o apóstolo Paulo está dizendo que esses pecados ocorreriam nos últimos dias. Pare para pensar por um instante. Será que esses 18 pecados não são característicos da época em que vivemos? Mas Paulo não menciona que nos últimos dias haveria o quê? A quebra do sábado. Se o sábado é tão importante, especialmente no tempo do fim, é curioso que sua quebra não seja mencionada nem uma única vez. Tem outra lista lá em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Vamos ler? Vamos dar uma lida lá. E diz assim: Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui temos 7 pecados que levarão as pessoas a serem lançadas lá no lago de fogo. Mas a quebra do sábado não aparece em primeiro lugar na lista de pecados, aliás, nem mesmo é mencionada. Será que o sábado é assim tão importante quanto fala Ellen White, os adventistas? Continuamos lá em Apocalipse capítulo 22, verso 15, que diz assim, vamos lá. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e cometa a mentira. A última lista, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Essa lista bíblica de pecados indica 6 tipos de pecadores que ficarão de fora, mas os que quebram o sábado não são os primeiros a serem mencionados. Na verdade, nem mesmo é citado de alguma maneira. Outras listas. Existem ainda, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, várias outras listas de pecados nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento. Uma lista de 7 pecados em Mateus capítulo 15, verso 19. Vamos ler. E diz assim: Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Mais uma lista de 6 pecados, lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Vamos ler? Vamos lá. E diz assim: Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, por devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Mais uma lista de 10 pecados. Aonde? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Vamos ler. E diz assim: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
mais uma lista de 11 pecados, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 20 e 21. Vamos ler. E diz assim: porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, e quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade e cometeram. Veja, meu irmão, nós estamos aqui discorrendo, né, nas listas de pecados, e por enquanto você notou que lá no Antigo Testamento existe a indicação para a nação de Israel guardar o sábado. E existe também a observação da quebra, que iria pagar com a própria vida. E agora nós estamos lendo aqui, tanto nos evangelhos quanto nas cartas do Novo Testamento, estas listas de pecados. E por enquanto, nem você, e nem eu, e nem a Bíblia está apresentando o pecado da tal quebra do dia de sábado. E você viu que Ellen White foi honesta em dizer que não tem como guardar o sábado quando a gente se apega no Novo Testamento. Mais uma lista aí de 5 pecados em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Vamos ler, e diz assim: deixando por toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Mais uma lista aí de 6 pecados lá em Apocalipse, capítulo 9, verso 20 e 21. Vamos lá, e diz assim: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Em nenhuma das 6 listas que nós lemos aqui na íntegra aparece o quê? A tal quebra do sábado como sendo um grande pecado. E concluindo, nos textos que nós vamos ler aí para frente, há um contraste entre listas de pecados e listas de virtudes. A lista de 8 pecados, lá em Romanos capítulo 12, versos de 9 a 21, diz assim, vamos ler? Vamos dar uma lida lá, e diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Continuando. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildades. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça.
não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mais uma lista aqui de 10 pecados em Romanos capítulo 13, dos versos de 9 a 13. Vamos ler, e diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Um detalhe aqui, não me venham vocês adventistas dizendo, ó, tá vendo, ó, está citando lá os mandamentos. Não se esqueça, e quando Paulo está escrevendo aos romanos, ele está escrevendo aos hebreus que moram em Roma, e por consequência aos gentios. Então Paulo, ele discorre, olha, se há, olha só, o verbo aí é de haver, de ter. Ele está dizendo assim, olha, e se há alguma outra coisa que vocês estão pensando lá na lei de Moisés, tudo se resume o quê? No mandamento do Cristo, lá em João capítulo 13, que diz lá, amarás o teu próximo. Tá certo? Continuando, vamos lá. O verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Compreende, meu irmão? A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Detalhe, aí na capa vocês estão vendo, irmão? Escrito Romanos capítulo 12, versos 9 a 21. Não é essa, tá? É Romanos capítulo 13, dos versos 9 a 13, tá bom? Vamos aí a mais uma lista de 8 pecados, lá em 1 Coríntios capítulo 13, dos versos 4 a 6. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá. E diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Vamos lá, mais uma lista de 10 pecados, lá em Efésios capítulo 4, dos versos 25 a 31, que diz assim, vamos lá. Diz assim, por isso, deixai a mentira e falais a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Vamos lá, meu irmão, minha irmã? Deixa eu tomar um pouco mais de água. É muito bom água. Há mais uma lista aqui de 12 pecados que está lá em Efésios, capítulo 5, dos versos de 3 a 6. Vamos lá? E diz assim: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto,
que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos a mais uma lista de 12 pecados, lá em Colossenses, capítulo 3, dos versos de 5 a 9. Vamos ler lá. E diz assim: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus frutos. Vamos a mais uma lista de 4 pecados. Você percebe que eu estou trazendo aqui, estou tentando trazer todas aquelas listas de pecados, né? Para ver se a gente consegue enxergar algum problema em relação ao sábado, e até agora, nada. Tá certo? Essa lista aqui são de 4 pecados que estão lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 15 a 22. Vamos ler? Diz assim, ó. Vamos lá. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Vamos a mais uma lista de 13 pecados em 1 Timóteo, capítulo 6. Já estava me esquecendo. Dos versos 4 a 10. Vamos lá, vamos ver o que diz lá. Diz assim: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Perceberam, né, meu irmão? Nada aí de dizer sobre sábado, né? Vamos lá, mais uma lista de 7 pecados, lá em Tito, capítulo 1, verso 6 e 7. Vamos ler? Diz assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. Mais uma lista de 8 pecados lá em Tito, capítulo 3, verso 3. E diz assim: porque também
Nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mais uma lista de 16 pecados, lá em Tiago capítulo 3, 14, até o capítulo 4, verso 4. Vamos ler. E diz assim, vamos ver essa listinha aí. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, e nada tendes. Matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis, e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes, e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nessas últimas 11 listas de pecados, a quebra do sábado também não aparece nem uma única só vez. A alegação adventista. Como nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento, não existe absolutamente mandamento, observação, orientação, advertência, ordenando a guarda do sábado. E como nenhuma lista de pecados menciona a quebra do sábado, só resta aos adventistas usar alguma outra referência a esse dia para tentar provar que o sábado continua válido. Porém, um dos argumentos adventistas é que, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos guardavam sim o sábado. Será mesmo que eles guardavam? Bom, vamos então a essa tal passagem a qual os adventistas se prendem tanto. Atos capítulo 13, verso 14. Vamos dar uma lidinha lá para ver o que diz. E diz assim: E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Pronto, está aí o verso em que os adventistas, os guardadores de sábado, se prendem dizendo: olha, Paulo guardava o sábado. Acontece, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que os versículos seguintes, continuando lendo, claro, mostram o que Paulo foi fazer na sinagoga naquele sábado. Foi o que? Anunciar o evangelho do reino em Cristo aos judeus. A sinagoga era o melhor lugar para um hebreu como Paulo ensinar a quem? A outro hebreu e, por consequência, os gentios. Esta é a mensagem que Paulo pregou com o objetivo de mostrar aos hebreus de que, lá os hebreus de Antioquia, lá da Psídia, que Jesus era o Messias. É o que acontece lá em Atos capítulo 13, dos versos 16, Atos capítulo 13, dos versos 16 até Atos capítulo 18, verso 4. Olha, nós não vamos ler na íntegra tudo isso, tá bom? Todas essas passagens, porque é muita coisa. Mas você pode ler depois, em terminar o vídeo aqui, com mais calma. Mas eu vou ler aqui somente algumas passagens aí desse período de passagem, para nos mostrar que realmente o apóstolo Paulo estava fazendo. O que ele estava fazendo? Vamos lá. Atos capítulo 13, verso 27. Vamos ler lá.
E diz assim: o povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Note, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que o apóstolo Paulo está falando de pessoas lá, tem Jesus, que aos sábados estudam os profetas do Velho Testamento. Em outras palavras, meu irmão, Paulo está se referindo a judeus incrédulos e não aos que seguem os cristãos em relação à guarda do sábado. Está compreendendo? Aqui Paulo não está falando de que é para guardar os mandamentos mosaicos e, em particular, o sábado. Vamos também em Atos capítulo 13, versos 42 a 44, para saber o que Paulo estava fazendo naquela sinagoga. Nesse primeiro verso, você já percebeu que não tem nada a ver com ensinar a guarda do sábado. Vamos lá, Atos capítulo 13, dos versos 42 a 44, diz assim: quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Qual assunto? Da guarda do sábado? Não. O assunto de Cristo, liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos lá, verso 43. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé e falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Sabemos que os prosélitos piedosos eram gentios que agora seguiam o judaísmo, ok? A referência a judeus e a prosélitos reunidos ali naquela sinagoga mostra que aquela tinha sido uma reunião religiosa dos judeus. Ou seja, de novo, é referência ao costume judaico de se reunirem no sábado nas suas sinagogas. Compreende, meu irmão? O apóstolo Paulo foi convidado a voltar sábado seguinte, não porque Paulo guardava o sábado, é porque as pessoas trabalham. E o único dia que as pessoas paravam de trabalhar, se reuniam no mesmo lugar e, consequentemente, Paulo podia falar ao maior número de pessoas ao mesmo tempo, era voltando no sábado seguinte na sinagoga. Vamos ver aqui Atos capítulo 15, verso 21. Diz assim: porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido na sinagoga. Está vendo, irmão? Paulo está dizendo o seguinte: olha, todo lugar tem aí judeus pregando sobre Moisés. Veja bem, meu irmão, é Moisés e não Jesus que está sendo pregado ali nas sinagogas. E por que aos sábados? A resposta é simples e clara. É assim, ó. O sábado era o dia em que os hebreus guardavam em obediência à velha aliança. Atos, capítulo 17, dos versos de 1 a 3 também diz alguma coisa. Vamos lá. E diz assim: e passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre a Escritura. O que é que Paulo tinha por costume? Guardar o sábado? Não. Ir na sinagoga dos judeus aos sábados para falar do quê? Das Escrituras, não é isso? E quando está dizendo o seguinte ali, ó, e disputou com ele, está dizendo o seguinte: e ele discutia, combatia, interpelava, olha, era assim, mas agora é assim. Paulo não estava lá concordando com o assunto de Moisés, que tinha que guardar o sábado da antiga aliança. Não, Paulo disputava com eles sobre a Escritura, ali no verso 2. Vamos para o verso 3.
expondo e demonstrando o quê? Que era para guardar o sábado? Não, ó, que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. O texto bíblico, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não diz que Paulo tinha o costume de adorar no sábado ou de guardar o sábado. O costume do apóstolo era outro. Era de natureza o quê? Cristocêntrica. Pregar a Cristo para aqueles que frequentavam as sinagogas aos sábados. Ele ia às sinagogas aos sábados para procurar os hebreus para falar de Cristo e o reino do Criador, meu irmão. Atos capítulo 18, verso 4. Vamos ler lá? Diz assim: E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Disputava o quê? E convencia a judeus e a gregos que ia guardar o sábado. Paulo ia lá, tá vendo? Eu estou aqui no sábado, então vocês têm que guardar o sábado? Não, a falar de Cristo. Certo? Aí também, nessa passagem que nós lemos, vai, né, Paulo, o apóstolo Paulo vai a uma sinagoga com o objetivo de persuadir os hebreus, isto é, convencê-los de que Jesus era o Cristo. Por frequentarem a sinagoga, é bem provável que aqui os gregos mencionados não eram gentios comuns, tá? Mas prosélitos, ou seja, gentios convertidos ao judaísmo. Jesus e seus discípulos condenaram muitos pecados, mas nunca condenaram a quebra do sábado. Você não acha revelador que os evangelhos e as cartas do Novo Testamento nunca ensinem a guarda do sábado e que em todas as listas aqui que lemos, as listas dos pecados, nunca mencione a quebra do mandamento do sábado? Meu irmão, minha irmã, olha, um minuto aqui, deixa eu tomar uma água. Depois disso que nós vimos, vamos refletir aqui um pouquinho. Por quê? Conforme a própria Ellen White admite, ela admite, os evangelhos e as cartas do Novo Testamento não ensinam a guarda do sábado. Responde aí nos comentários. Que tipo de pecado aparecem lá nas listas de pecado? Por que a quebra do sábado não é mencionada em nenhuma das listas de pecado? Se, como ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o sábado é tão importante, o que explicaria esse apagão do sábado nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Responda aí nos comentários. Tá certo? Legal que você veio até aqui. Estou passando aqui mais informação, né, de que Ellen White, sim, ela assume em seus escritos que nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento não tem suporte para guardar o sábado. Tá certo? Então tá bom, meu irmão. Um abraço a todos, fiquem na paz, até o próximo vídeo. Até lá.